precisamos vigiar e estar unidos para que isso não venha acontecer. Porque o inimigo nos ronda. O inimigo nos ronda. Ronda cada um no seu ministério particular e nos ronda como corpo que somos. E qual que é o segredo? Qual que é o segredo para que a gente permaneça fiel àquilo que é a essência? Qual que é o segredo para que o nosso ministério, a nossa música, cumpra o seu devido papel? A palavra hoje nos trouxe de uma maneira muito bonita. Eu fiquei sinceramente impactado com essa palavra hoje. Quando eu lia, quando eu rezava, já celebrei a Santa Missa hoje à tarde, lá no santuário. E eu fiquei impactado e quero partilhar isso com vocês. A leitura de Números nos traz Balaão. Né? Quem é Balaão? Um profeta do Antigo Testamento, que ele se levanta, na verdade, contra o povo de Israel. Ele foi contratado, olha só que coisa, né? Deus é muito bom, meu Deus. Ele foi contratado, profeta, para amaldiçoar Israel. Só que Deus colocou um anjo à frente que impediu ele de fazer isso. E todas as vezes que ele abriu a boca para amaldiçoar Israel, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Mas é interessante quando a gente vê que ele foi contratado para amaldiçoar. Nós que na nossa missão, na nossa caminhada, especialmente agora como agência, vivemos este processo de como profetas, como músicos, sermos contratados. Contratados para o quê? Não para amaldiçoar, mas para abençoar. Mas nós precisamos aprender com Balaão, que embora se desvirtuou do caminho, ele acertou no final o segredo para que a vontade de Deus acontecesse. E esse segredo se revela na seguinte frase, quando ele começa a proclamar o oráculo. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem o olho fechado, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, desfruta a visão do Todo-Poderoso e se abrem os olhos quando se prostra. E aqui que está o grande segredo. Os olhos de Balaão se abriam, perceba, antes de parar diante de Deus, ele foi chamado para amaldiçoar. Mas quando ele se prostrava, os seus olhos se abriam e ele ganhava uma visão espiritual. A ponto da palavra dizer que ele conhecia, ele via a vontade de Deus. Aquele que ouve e desfruta a visão do Todo-Poderoso e se abrem os olhos quando ele se prostra. Quando eu me prostro, é claro que ele está falando de não dos meus olhos físicos. Como está o nosso tempo aos pés do Senhor? De setembro para cá foi o lançamento do meu CD. Recentemente foi do Padre Diogo, eu não sei exatamente quando foi cada um, a gente foi se conhecendo, tudo é tão novo. E eu sei que de setembro para cá tem sido uma loucura. Loucura de missão, loucura de trabalho, loucura de organizar redes sociais, de ajudar a ver com consultoria e estar em contato com todo mundo. E eu sei que se a gente não toma cuidado, a gente para de se prostrar aos pés do Senhor. E quando a gente para de se prostrar aos pés do Senhor, tudo se perde, gente. A gente começa a sair da linha, a sair do caminho, e ao invés de trazer a palavra que escutamos, a visão que o Senhor nos trouxe, quando nós nos prostramos, a gente começa a anunciar a nós mesmos. E ninguém vai contratar você por você. As pessoas não querem você. As pessoas querem Deus, que você se propõe a trazer. Mas para isso tem que se prostrar. Tem que se prostrar. Balaão, mais embaixo, vai nos dizer, novamente ele repete, oráculo de Balaão, filho de Beor, do homem que tem o olho fechado, daquele que ouve as palavras de Deus, conhece o pensamento do Altíssimo, desfruta a visão do Todo-Poderoso,
e se abrem os olhos quando ele se prostra. Se abrem os olhos quando ele se prostra. Eu acho que essa é uma palavra que a gente precisa levar para esse novo ano. E ele vai dizer, aquele que conhece o pensamento do Senhor. Que coisa forte, gente. Conhecer o pensamento de Deus. Conhecer o pensamento de Deus. O Senhor está nos chamando para um novo tempo e para constituir uma nova geração de artistas, de músicos, que já não se contentam e não se conformam em reproduzir aquilo que todo mundo está fazendo. Que não se conformam só em copiar, mas que se prostram diante de Deus, e é dali, diante do Senhor, naquele lugar onde prostrado Deus revela, Deus faz conhecer seus pensamentos, Deus mostra a sua visão, daquele lugar trazer a novidade. Trazer a novidade que o mundo está esperando. A novidade que o mundo está esperando. Chega do mesmo, né? Aí o evangelho de hoje nos diz o seguinte, né? Foram perguntar para Jesus com que autoridade ele fazia os sinais que fazia. E que sinais eram esses? Curas, milagres, o aleijado está andando, vocês lembram do evangelho de ontem, né, desse domingo? Os sinais profetizados por Isaías revelam que o Messias está ali. Com que autoridade? E quando eu escutava isso, o Senhor trazia essa pergunta ao meu coração, e eu quero também transbordar o teu coração. Com que autoridade você está cantando? Com que autoridade você está saindo por aí ministrando? De onde vem a tua unção? De onde vem a tua inspiração? Enquanto eu me perguntava isso, o Senhor, no dia de hoje, ele me revelava. Existem 5 fontes, talvez existam mais, mas o que Deus me mostrou hoje foram essas. 5 fontes especiais para o nosso trabalho, para a inspiração a cada um de nós que estamos aqui. 2 delas, não tem como errar com elas. Que fontes são essas? A primeira, palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. Quando você canta a palavra de Deus, você não precisa fazer muito esforço para a unção acontecer. Porque a palavra, por onde passa, ela realiza. A palavra de Deus, ela é poderosa para criar, trazer à existência o que antes não existia, vai dizer Paulo. A nossa primeira fonte precisa ser a palavra de Deus. Isso é importante que fique claro para nós. Por quê? Quando no caminho eu partilhava com Alan que muitas vezes, como eu sinto falta, muitas vezes, da presença da palavra de Deus nas canções católicas. É algo que tem mudado. E graças a Deus, graças a vocês que estão aqui, a nós, tem mudado. Por quê? A gente vai chegar lá na terceira, a gente vai ver. Mas as fontes que não tem como errar e o poder de Deus se manifesta. A primeira, a palavra de Deus. A segunda fonte, a liturgia, que é quase indissociável da palavra. Porque na liturgia nós estamos atualizando o mistério que se revela na palavra. Palavra de Deus. Como que anda a tua experiência com a palavra de Deus? Gente, é muito sério isso. Para nós precisa ser uma experiência diária. Nós não podemos pedir licença da nossa vida espiritual nos alimentando diariamente com a palavra. Ela é a fonte impecável. Fonte para nossas músicas, fonte para as nossas ministrações. A segunda, a liturgia. E quando eu falo a liturgia, eu não estou falando compor músicas para missa. É uma bênção, componha para missa. Nós precisamos de músicas lindas para santas missas. Mas ontem mesmo foi um dia, desde que nós produzimos o meu trabalho, que eu não compunha. E ontem, que foi domingo da alegria, eu estava tão extasiado com a liturgia que ontem eu voltei a compor. Compor uma música que trabalhava a alegria. A alegria em tempos onde a gente olha e não vê sentido para nos alegrar. Mas uma alegria que é espiritual. Qual foi a fonte? A liturgia. Não foi uma música para missa, mas a fonte foi a liturgia. Viver a liturgia. Essas 2 fontes são impecáveis. Quais são as outras fontes?
Terceira, a vida, porque no mistério da vida, quando nós tomamos a decisão de sair de nós mesmos para contemplar a vida, contemplar o nosso entorno, contemplar o sagrado do outro que está comigo, sai de si mesmo, presta atenção, abram-se os olhos, contempla o que está acontecendo, contempla a vida do outro. Deus fala, o sagrado se manifesta ali. É uma fonte, a terceira fonte. A quarta fonte, a nossa experiência pessoal. A primeira e a segunda fonte que eu falei são impecáveis. O poder de Deus é um desejo sincero de servir a Deus e de fazer com que o seu nome seja revelado. Mas a gente precisa vigiar. Uma das palavras que o Advento vai mais nos trazer é isso, né? Vigiar. Para que a gente trate com carinho e cuidado daquilo que Deus nos confiou. Qual é a fonte da nossa autoridade? Nós nunca devemos nos esquecer de onde nós viemos. Nós temos visto muitos artistas que perderam a sua autoridade. Porque se esqueceram de onde vieram e viraram artistas realmente do termo secular. Né? Porque se eu perguntar para cada um que está aqui, a sua experiência pessoal, eu tenho certeza que não é muito diferente da minha. Nós não estamos aqui porque simplesmente um dia nós acordamos artistas, mas nós estamos aqui porque um dia a gente começou a cantar num grupinho de oração, a gente começou a cantar numa missa, as pessoas começaram a se sentir tocadas com aquela canção, começaram a sentir que havia algo diferente na irmã, começaram a sentir e começaram a pedir: irmã, grava um CD. Júlia, a gente quer essa música que você cantou, de quem é essa música? É minha. Grava essa música. É do meio do povo que nós viemos. É do meio desse povo. De onde vem a autoridade para que você faça esses sinais? Muitos artistas perderam a autoridade, porque a sua vida se desvinculou daquilo que cantam e daquilo que pregam. Daquilo que cantam e daquilo que pregam. Então a gente escuta muito por aí. Ai, fulano, é uma música bonita. Ai, mas depois que eu me encontrei com uma pessoa, que decepção. A vida e aquilo que canta foi desvinculado, se quebrou. E quando isso acontece, a autoridade que deveria existir se perdeu. Então a gente precisa ter muito zelo com aquilo que Deus nos confiou. A gente realmente precisa testemunhar com santidade, com humildade. Que são duas coisas que não dá para separar, né? Humildade e santidade. É para esse povo, é por causa desse povo que Deus nos levantou. Não é por causa de nós mesmos, não é para ver quanto a gente vai ganhar em dinheiro. Aliás, deve estar todo mundo meio falidinho, né? Em nome da evangelização. É por causa desse povo. Dele nós viemos, a ele nós vamos servir com aquilo que Deus nos confiou. Prostrados, a gente vai, com certeza, seguir aquilo que é o centro da vontade de Deus para nós. Amém? Amém.